Cara, aluno, agora sim a gente vai começar a falar o que deve conter em cada etapa. Na etapa 1, é aquele termo de consentimento com o nome do orientador, que tem até um modelo na própria plataforma Moodle. Vocês preenchem e não esquecem de assinar. Pode ser assinatura eletrônica, vocês podem imprimir, assinar e depois escanear e postar. Ótimo? A etapa 2. A etapa 2 é o seu projeto de pesquisa. Então vamos lá, o que tem que ter num projeto de pesquisa? É lógico que cada faculdade, cada orientador exige um conteúdo mínimo. Então, o que eu, Renata Cardoso, orientadora, exijo como conteúdo mínimo no seu projeto de pesquisa? Primeiro, você tem que ter um título da sua pesquisa. Um título. Depois do título, você tem que ter o problema. Qual é o problema da sua pesquisa? Por que você está fazendo essa pesquisa? Eu sempre oriento o aluno, eu sei que muitos só fizeram o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, nunca escreveram artigo. Então eu sempre oriento o aluno a formular o problema em forma de pergunta e utilizar os mesmos termos que estão no título. Então, por exemplo, eu vou pesquisar, vamos ver, vou pesquisar os aspectos vocais do cantor contemporâneo. Ótimo. Qual que vai ser o meu problema? Vai ser quais os aspectos vocais encontrados ou envolvidos no canto contemporâneo. Você viu que eu usei muitos termos do título. Eu não fiquei indo além, fazendo algo mais complexo ou fugindo do tema, que é muito comum o aluno fugir do tema. Então, se ele vai pesquisar quais as características do canto contemporâneo, ele começa, aí esse é o tema, ele vai fazer o problema assim: quais são os ajustes vocais que o cantor usa no canto contemporâneo? O tema não foi ajustes vocais. No tema não tá ajustes vocais, tá algo mais amplo. Então eu peço sempre você ter mais esse cuidado, tentar elaborar o problema usando as próprias palavras do seu tema. Outra coisa importante, não desmereçam o trabalho, o artigo de vocês, fazendo o problema em que a resposta é sim ou não. Por exemplo, é importante a higiene vocal para o professor? É lógico que é. Aí qual que é a resposta? Sim, não. Você está desmerecendo, você está deixando o seu trabalho pobre. Então façam perguntas abertas. Não precisa, lógico que eu não quero perguntas amplas, mas por exemplo, como, quais, de que forma, evitando respostas sim ou não para o problema, certo? Depois do problema vem o objetivo geral. Qual que é o objetivo geral do seu trabalho? No objetivo não entra método. Método é em materiais e métodos, tá? Então, no objetivo qual é o objetivo geral do seu trabalho? Procura sempre iniciar o objetivo com um verbo. Então analisar, explorar, investigar, enfim, use verbos. Use uma escrita formal. Depois do objetivo geral, tem o objetivo específico. Eu oriento sempre o aluno a colocar 3 objetivos específicos. Por quê? Porque se ele ficar perdido na hora da construção dos 3 tópicos de revisão bibliográfica, né, que é a etapa 5.1, 5.2, 5.3, ele pode pegar cada uma dessas etapas e fazer baseado em um tipo de objetivo específico. Então, eu acho que ajuda o aluno, somente para aqueles que nunca escreveram artigo científico. Então,
eu solicito sempre 3 objetivos específicos. Não adianta ter muitos, porque é um artigo, senão você não vai cumprir todos os seus objetivos. E também não adianta ter pouco, senão seu artigo fica muito pobre. Então, o objetivo específico, eu gosto de 3. Lembrando, procurar sempre iniciar com o verbo, deixar a escrita formal. Depois do tópico do objetivo específico, vem a justificativa. Eu entendo que justificativa de TCC, da monografia, ela tem o cunho pessoal. O que levou o aluno a pesquisar, por que ele quis aquele tema. Mas isso é enquadrado na monografia. No TCC, no formato de artigo científico, a justificativa é com embasamento científico. Então, na justificativa, você vai mostrar a relevância desse tema no panorama atual, no meio acadêmico atual. Então, como que você vai fazer a justificativa? Você vai apresentar achados científicos, você vai apresentar embasamento, mostrando o porquê que é importante pesquisar esse tema. O que a literatura atual, os achados científicos estão falando sobre o tema. Para você fazer isso, eu peço que a sua justificativa tenha, no mínimo, você utilize no mínimo 5 referências. E, lógico, as 5 referências terão que ser artigos científicos. E, principalmente, elas os artigos devem ter sido publicados nos últimos 5 anos. Por quê? Se você vai mostrar a relevância desse tema no panorama atual, você tem que mostrar através de artigos publicados recentemente, então pelo menos nos últimos 5 anos. Não vou aceitar na justificativa usar referência de artigo com mais de 5 anos, tá bom? Depois, o outro tópico é material e método, que as pessoas às vezes falam metodologia. Vulgo metodologia, mas metodologia é o estudo dos métodos. Então, o certo é materiais e métodos. Quais serão os materiais e os métodos que você vai utilizar na sua pesquisa? Como que eu gosto que o aluno faça isso? Então, você vai escrever. Essa pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica integrativa, ou uma revisão bibliográfica descritiva, ou num estudo bibliométrico, numa pesquisa documental. Aí você vai dizer se a análise dela vai ser por método quantitativo, qualitativo ou quanti-quali, qual que vai ser a forma de análise dos achados científicos. Geralmente, o estudo de revisão bibliográfica, seja descritiva ou integrativa, geralmente é de uma forma qualitativa. O bibliométrico, ele é quantitativo. Já vi alguns quali-quanti, mas geralmente é quantitativo. E o documental também pode ser quali-quanti, pode ser quantitativo ou qualitativo, enfim. Então você tem que dizer o tipo. Depois você vai me dizer qual foi a base de dados que você utilizou para fazer a busca dos artigos científicos. Ah não, antes, se é uma revisão bibliográfica descritiva, você vai colocar segundo Silva, revisão bibliográfica consiste em uma pesquisa assim, assim, assim. A análise descritiva, ela é definida como tal, tal, tal. Ou a perspectiva de análise qualitativa, entende-se que, colocando referências, você vai explicar o que se configura uma pesquisa bibliográfica, seja ela descritiva, seja ela integrativa, seja ela bibliométrica, uma análise quantitativa, qualitativa, você vai descrever com embasamento, tá bom? Aí sim, depois você vai colocar qual a base de dados que você utilizou para fazer a busca dos seus artigos científicos. Pode ser CAPES, pode ser Cielo, pode ser até Google Acadêmico. Então, pode ser eu sempre falo que o bom são no mínimo 2 bases de dados, tá? Mas 2 eu já aceito, tá bom? Aí você vai colocar quais foram as palavras-chave que você utilizou para procurar o seu artigo. Então, foi lá, eu usei voz, usei professor, ou
eu usei perda auditiva, trabalhador, ocupacional. Quais foram as palavras-chave que você utilizou para fazer a busca dos artigos? Você vai colocar se você delimitou, se foram dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, se você não delimitou data porque a amostra já era pequena. O ideal é delimitar, você colocar qual foi sua perspectiva, seu enfoque. Eu oriento você colocar pelo menos os últimos 10 anos, tá bom? E por último, você vai dizer assim, se você incluiu só artigos publicados no idioma português, ou se você incluiu artigos publicados no idioma português e inglês, português e espanhol, português, inglês e espanhol. Você tem que dizer qual foi o idioma dos artigos. E aí termina esse tópico. Depois do método, você vai colocar as referências que apareceram no seu texto, no tópico de justificativa. E aí, antes das referências tem o cronograma, tava esquecendo o cronograma. O cronograma, você vai colocar os 3 meses, que é 90 dias, são 3 meses. Os 3 meses que você tem para fazer a elaboração do seu TCC. E aí você vai colocar da etapa 1 à etapa 8 e vai preencher com X essa tabela. Então, etapa 1 eu vou fazer no mês de março, etapa 2 no mês de março, vou preenchendo com X. Etapa 3 vou fazer no mês de abril, etapa 4 no mês de abril. E assim você vai preenchendo, tá? E por último, aí vem as referências, tá bom? Referências. Por quê? Entende-se como referências aquelas referências que apareceram no texto. Se você colocar referências bibliográficas, entende que foram todas que você pesquisou e não só as que aparecem no texto. Eu prefiro que vocês coloquem sempre só as referências, ou seja, as que foram mencionadas no texto. Tá bom? Então, aí a gente encerra a etapa 1 e a etapa 2. O próximo vídeo a gente vai falar da etapa 3, tá bom? Até o próximo!